Capítulo 9. Como dividir o seu salário? Sempre que você gasta seu salário sem inteligência, você está desvalorizando o seu próprio esforço em obter aquele dinheiro. Existem várias fórmulas de divisão salarial, ou seja, métodos para você se organizar e saber quanto deve separar para cada tipo de despesa. Nesse capítulo a gente vai ver algumas delas, né? Sabemos que cada pessoa tem gastos e situações de vida diferentes. Algumas pessoas são solteironas, outras são casadas, algumas moram sozinhas ou com os pais, outras já constituíram família e possuem 2 ou 3 filhos. Por isso, é impossível engessar uma fórmula e dizer qual delas é a melhor. Por isso, depois que apresentar as sugestões, eu vou compartilhar a minha recomendação, que é válida para qualquer tipo de pessoa. Método 70-30. Esse é o método de divisão salarial mais famoso. A ideia é você dividir seu salário em 2 partes. Você vai usar 70% dele para pagar suas contas essenciais e não essenciais, e os 30% restantes você vai investir para garantir seu futuro e a realização dos seus sonhos. Na prática, se a sua renda ou a renda da sua família for de R$3.000, 70% desse valor, ou seja, 2.100, vão ser para pagar suas contas e os 30% restantes, ou seja, R$900, devem ser investidos. Método 70-20-10. Esse é um método sugerido no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Nessa divisão, você usa 70% do seu salário para pagar suas contas essenciais, 20% do salário para gastar com itens não essenciais e os 10% restantes você deve aplicar em investimentos. Então, na prática, se a sua renda ou a renda da sua família for de R$3.000, 70% desse valor, R$2.100, vão ser para pagar suas contas essenciais, 20% desse valor, ou seja, 600, vão ser para gastar com compras em geral e 10%, que daria R$300, para investir todo mês. Método 50-30-20. Esse método também é bastante conhecido e é parecido com o anterior, mas tem uma mudança nos percentuais. Agora você deve usar 50% da sua renda para os gastos essenciais, 30% para gastar com compras em geral e 20% para investir. Na prática, se a sua família aí tem uma renda de 3.000, 50% desse valor, ou seja, 1.500, é para pagar a conta essencial, 30% desse valor, ou seja, 900, para gastar com itens supérfluos e 20%, ou seja, R$600, para investir todo mês. Método 50-10-10-10-10-10. Esse método é sugerido no livro Os Segredos da Mente Milionária e é um pouco mais complexo. Nele, você vai separar 50% da sua renda para gastos essenciais, 10% para fazer doações e exercer a sua generosidade, 10% para você curtir e se divertir, 10% para aperfeiçoar seus conhecimentos e estudos, 10% para investimentos de longo prazo, como aposentadoria, alcançar sua liberdade financeira, e 10% para investimentos de curto prazo, realizações de sonhos e projetos que não estão tão distantes, como viajar, trocar de carro ou reformar a casa. Então, na prática, se a sua renda familiar for de 3.000, 50%, 1.500, vai ser para pagar suas contas essenciais, R$300 para doações e contribuições, R$300 para se divertir, R$300 para estudar e se capacitar, R$300 para investimento de longo prazo e R$300 para investimentos e objetivos de curto prazo. Método 60-20-10-10. Nesse método, você direciona 60% do seu salário para o pagamento de conta essencial, 20% do salário para os gastos supérfluos, 10% para investimentos, pensando na sua aposentadoria, longo prazo, né? E 10% para aplicar em outros tipos de investimento de curto ou médio prazo. Então, na prática, se a sua renda familiar for de 3.000,
60%, que é 1.800, é para pagar a conta essencial, 20%, que é 600, é para compra supérflua, 10%, que é 300, para investir e garantir sua aposentadoria, e 10%, que é 300, para investimentos em geral. Agora, vamos lá. Como você pode ver, tem muitas formas de divisão salarial e em todas elas há uma parte do salário já separada para investimentos. Porque investir todo mês é obrigatório. Mas pode ser que nenhuma dessas opções seja ideal para você. Enquanto alguns podem investir 30%, 35% do salário, outros podem dizer que só para as contas essenciais precisaria de 230% do salário, né? O importante é você tentar equilibrar suas contas e finanças. Muitas pessoas já me perguntaram qual é o valor ideal para um pobre investir todo mês, e a minha resposta é a seguinte: invista o máximo que você puder todo mês, sem deixar de pagar suas contas e sem deixar de se divertir um pouco todo mês. Essa resposta contém 3 informações importantes. A primeira é que você deve investir o máximo que puder. Por quê? Porque quanto mais dinheiro você investir, mais rápido o seu dinheiro vai se multiplicar e te proporcionará a tão sonhada liberdade financeira, que é quando você tem dinheiro bastante para não depender mais do seu salário, nem daquele chefe insuportável que você talvez tenha, né? A segunda é que, obviamente, você não deve deixar de pagar suas contas para investir. Então, podemos pensar aqui que quanto menos contas você tiver, mais dinheiro você vai ter para investir. Novamente, chegamos ao ponto aqui da simplicidade. Se você compromete 50% do seu salário com gastos supérfluos e com a fatura do cartão de crédito, você vai ter menos dinheiro para investir. E isso vai retardar o seu processo de enriquecimento. E a terceira coisa é que você não deve deixar de se divertir e gastar uma parte do seu salário com lazer e diversão, comer fora, assistir um cineminha de vez em quando. Mas isso deve ser feito com equilíbrio. Se você for vida louca aí que gasta tudo com balada, rolê com os amigos, restaurante caro, vai ter pouco dinheiro para investir. E, novamente, o seu enriquecimento vai ficar comprometido. Na medida do possível, tente ganhar o máximo que conseguir, com trabalho e renda extra, gastar o mínimo possível, vivendo com simplicidade, e multiplicar da melhor maneira aquilo que ganhar com os investimentos.